Lições Bíblicas da Escola Dominical, lição 5, dia 29 de janeiro de 2023. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2023. Lição que, como assunto, o avivamento na vida da igreja. Capítulo 2 de Atos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamento por meio do batismo do Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Esse trimestre vem nos preparar, nos motivar para que esse avivamento seja uma realidade na nossa vida. A palavra-chave dessa lição é vida. Para sermos avivados, precisamos de uma ação contínua do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ser renovados a cada dia, porque assim nós vamos nutrir a vida espiritual. Leitura bíblica em classe está em Atos 2, versículo número 1 ao versículo 13. Cumprimento da promessa de Deus, promessa de Jesus à igreja. Deus tinha dito que encheria e derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, através do profeta Joel, e faz essa promessa. Parte dela se cumpre aqui. Jesus já havia voltado aos céus e a igreja estava reunida, aguardando esse momento. E aconteceu. Nos chama a atenção aqui que eles falam em outras línguas. E a gente vai perceber isso nas narrativas, principalmente no livro de Atos, sempre que ocorre esse revestimento de poder, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, sempre que ocorre essa evidência do falar em línguas. Por isso nós pentecostais defendemos que a evidência primária do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E aqui eles não entendiam o que estava falando. Estavam cheios do Espírito Santo, porém Deus preparou esse momento, porque no dia de Pentecoste estavam pessoas que aqui o próprio escritor Lucas fala uma relação. Todos os povos que estavam representados ali. Demonstra representantes de todo o mundo habitado na época. O batismo no Espírito Santo, que eu sempre gosto de chamar um revestimento de poder, cumpre o principal propósito, que é a proclamação do Evangelho, a anunciação de Cristo. E a prova disso que, depois desse movimento todo aqui, Pedro fez uma pregação que resultou no convertimento de mais de 3.000 pessoas. E Pedro cumpre esse propósito. A pergunta que tem que se fazer hoje é: somos pentecostais? Vivemos o propósito do pentecostalismo? Será que estamos colhendo os frutos? Vamos ao comentário da nossa lição. O nosso comentarista, no primeiro ponto, vai tratar sobre o batismo no Espírito Santo. E o público-alvo, primeiro parágrafo, o chamado abrangente de Jesus, que é a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo, é passar pela experiência da salvação. A experiência da salvação é a condição para que a pessoa realmente receba o batismo no Espírito Santo. A segunda condição é obedecer a Deus. A terceira condição, buscar a santificação. A santificação é algo que deve mover a nossa vida. O que é santificar-se? É separar-se do mundo e consagrar-se a Deus. A santificação não tem a ver com quanto temos de Deus, mas tem a ver com quanto Deus tem de nós. Quanto mais eu entrego a Deus, eu esvazio de mim para a santificação. A promessa é para todos os salvos. A promessa de respeito a todos que estão longe. A amplitude da promessa do derramamento do Espírito Santo. Perceba uma coisa muito importante. O Espírito Santo derramado sobre a vida da igreja não é mais uma promessa. Já aconteceu.
esse revestimento de poder, esse derramamento do Espírito Santo já aconteceu. Atos 2 nos prova isso. Está acessível a todos quantos querem. Mas fica uma interrogação aí na cabeça de muitos, de nós pentecostais, porque algumas pessoas não recebem esse batismo com o Espírito Santo. Não é porque não é crente, não é porque não crê, não recebe. Muitas pessoas que estão entre nós já foram batizadas no Espírito Santo, porém têm medo de falar em línguas. As línguas espirituais vêm primeiro na nossa mente, no nosso coração, mas nós temos coragem de falar. Mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Se estamos no culto ali, sentimos o desejo de falar línguas espirituais. As línguas vieram em sua mente, encheram seu coração. É só abrir a boca e falar. Mas uma coisa temos certeza, não é da carne. Se estamos no culto cheio da presença de Deus, tenha certeza. Qualquer coisa de carne nesse culto foi queimada. Você veio na sua mente. Não estou aqui para ensinar ninguém a ser batizado no Espírito Santo. Ah, mas eu nunca falei em línguas. Mas eu estou sentindo aqui dentro de mim alguma coisa. Mas não tenho coragem de falar. Abre a boca e fala. Não é algo da carne, é de Deus, é do reino de Deus. É uma promessa que já se cumpriu e está disponível, acessível a todos. O terceiro parágrafo no primeiro ponto. O engano dos sensacionistas. O sensacionismo faz parte da teologia reformada. Estamos falando de igreja com experiência de fé diferente. Os sensacionistas não creem na atualidade dos dons espirituais. Eles afirmam que todos nós já fomos batizados no Espírito Santo na conversão. É por isso que temos que ter cuidado na hora de falar. Porque o que é ser batizado no Espírito Santo? Como recebendo a Cristo como Salvador. Nós somos mergulhados na vida do Espírito? Fomos. Então todos nós fomos batizados no Espírito Santo quando recebemos a Cristo como Salvador. Didaticamente falando, o termo revestido de poder. É errado falar que somos batizados pelo Espírito Santo? Não. Mas todos nós fomos mergulhados no Espírito quando recebemos a Cristo como Salvador. Mas tem gente que fala que é a segunda bênção, mas não é a segunda bênção. Mas é a experiência do revestimento de poder, realmente distinta da salvação. Sempre que recorreu um revestimento de poder, a evidência primária é o falar em línguas. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, onde nós tratamos sobre dinamismo da igreja apostólica. A igreja passou a existir depois do avivamento de Pentecoste. Mas primeiro a igreja foi criada na eternidade. Por que ela foi criada na eternidade? Porque o projeto é eterno de Deus. A igreja não é um plano B de Deus, mas a igreja foi criada na eternidade. Em Efésios diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A igreja foi fundada por Jesus. E a igreja, em terceiro lugar, foi inaugurada no Pentecoste. A partir do Pentecoste, o mundo inteiro passou a saber que havia a igreja na terra. Ela nasce, ela é inaugurada e avivada no dia de Pentecoste. Segundo parágrafo do segundo ponto. A igreja depois do Pentecoste. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela o profundo compromisso em duas esferas: a esfera espiritual e a esfera social. A igreja tem que ser avivada em todas essas esferas. A esfera espiritual, que fala da piedade. A esfera social fala da comunhão, suprir a carência. A igreja precisa ser comprometida em tudo. Terceiro ponto da nossa lição: o ministério ungido para os dias atuais. Primeiro parágrafo: na unção do Espírito Santo. Nós sabemos que todos que fazemos deve ser movido na unção do Espírito, mas tudo que fazemos deve ser na unção do Espírito Santo. O ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável.
E a unção nos capacita no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não para diante do nosso conhecimento. Quando somos ungidos por Deus, nós falamos com a autoridade do próprio Deus. Então precisamos buscar a unção de Deus para a nossa vida. Segundo parágrafo, autenticado por Deus. Quem é um bom teólogo depois do iluminismo? Quem é verdadeiramente um bom teólogo? Aquele que está aos pés da cruz. Aquele que declara que dependo de ti, Jesus. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua unção. Eu preciso do seu renovo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me revele a sua palavra. Eu preciso que o Senhor abra a minha mente. Esse é o bom teólogo. O homem cheio do Espírito Santo. Quando ele fala, o povo delira, ouvindo e presta atenção naquilo que ele fala. Nós temos que ter conhecimento. Temos que saber o que nós estamos falando. Mas sobretudo, cairmos ao pé do Calvário e buscar a graça de Deus para a nossa vida. Aí sim, teremos um ministério autenticado. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Cristo. A igreja de Corinto, Paulo ensina que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, nós declaramos a nossa dependência. Nós falamos dizendo: Deus é para teu reino, é para tua glória. Era para que teu nome seja exaltado, para que pessoas conheçam a ti. Era para que alma seja ganhada para o teu reino, para que vida seja salva. Qualquer outra coisa que você fizer, fazei tudo para a glória de Deus. E quando Deus é glorificado através de tudo que fazemos, nós temos vitória em tudo. Porque fazemos tudo diante de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo. Faça não para a sua glória, não para se engrandecer. Faça para a glória de Deus. Se Deus for glorificado através do seu conhecimento, você vai crescer muito, para que Deus seja glorificado primeiro, em todos os lugares que você estiver. Deus abençoe, um grande abraço, e seja uma igreja avivada, seja um crente avivado. A paz do Senhor, até semana que vem.